A história do cristianismo. Século II. O século II do cristianismo testemunhou uma transformação significativa, imerso em uma crescente complexidade social e cultural dentro do vasto Império Romano. Este período foi caracterizado por uma fusão de tradições greco-romanas e orientais, com as comunidades cristãs emergindo como agentes ativos nesse caldeirão cultural diversificado. Geograficamente, as comunidades cristãs se expandiram para além da Palestina, estabelecendo-se em centros urbanos importantes como Roma, Alexandria e Antioquia. A multiplicidade de culturas e tradições nessas cidades influenciou a vida cotidiana e as práticas das comunidades cristãs, que buscavam se enraizar em contextos sociais diversos. As cidades cosmopolitas, como Roma, tornaram-se epicentros cruciais para o desenvolvimento do cristianismo. A presença de diversas escolas filosóficas e correntes religiosas proporcionou um ambiente desafiador e estimulante para as comunidades cristãs. A cidade de Roma, em particular, desempenhou um papel fundamental na expansão e consolidação da fé cristã, sendo o local onde Pedro e Paulo foram martirizados. A filosofia grega continuou a exercer influência sobre o pensamento cristão. Filósofos como Justino Mártir procuraram integrar elementos da filosofia platônica e aristotélica à teologia cristã, apresentando o cristianismo como a verdadeira filosofia. Essa síntese entre a tradição filosófica e a fé cristã reflete a busca por uma compreensão mais profunda e intelectualmente robusta da religião emergente. No contexto social, as comunidades cristãs começaram a adotar uma estrutura mais organizada. A hierarquia eclesiástica começou a se formar, com bispos exercendo autoridade sobre as comunidades locais. O desenvolvimento de uma liderança mais estruturada ajudou a consolidar a coesão interna e a enfrentar os desafios externos, como heresias e perseguições. O século II foi marcado por notáveis defensores do cristianismo, como Ireneu de Lyon, que combateu as heresias gnósticas e enfatizou a importância da sucessão apostólica. Este período também viu o surgimento de escritos apologistas, como a Apologia de Justino Mártir, que procuravam defender a fé cristã perante as críticas e mal-entendidos. Contudo, as comunidades cristãs não estavam imunes às perseguições. Sob os imperadores Trajano, Adriano e Antonino Pio, houve episódios de hostilidade contra os cristãos, embora não de maneira generalizada. As cartas de Plínio, o Jovem, a Trajano evidenciam a complexidade das relações entre as autoridades romanas e as comunidades cristãs. A arte e a simbologia cristã começaram a se desenvolver nesse período. As catacumbas de Roma testemunham a prática funerária cristã e a utilização de símbolos como o peixe e gistis como marca de identidade entre os seguidores de Jesus. Em resumo, o século II do cristianismo foi um período de adaptação e expansão em meio a uma sociedade romana em rápida transformação. As comunidades cristãs enfrentaram desafios e oportunidades diante da diversidade cultural, construindo as bases para o cristianismo evoluir e se consolidar como uma força significativa nas décadas e séculos seguintes. O século II do cristianismo foi uma época de consolidação e desafios para os seguidores de Jesus, especialmente no que diz respeito à interseção entre política e religião. Durante esse período, a percepção dos cristãos como uma comunidade separada começou a solidificar, e a relação entre o cristianismo e o Império Romano foi marcada por uma oscilação entre momentos de tolerância e períodos de perseguição. No âmbito político, o imperador Trajano, que governou de 98 a 117 d.C., e seu sucessor Adriano, que governou de 117 a 138 d.C., representaram um período de certa tolerância em relação aos cristãos. Trajano, em uma correspondência com Plínio, o Jovem,
expressou uma abordagem mais cautelosa em relação à perseguição dos cristãos, indicando que não deveriam ser procurados ativamente, mas, se denunciados e culpados, deveriam ser punidos. No entanto, essa relativa tolerância não foi uniforme em todo o império. Em algumas regiões, os cristãos foram sujeitos a perseguições locais, muitas vezes desencadeadas por questões sociais ou conflitos religiosos. A ambiguidade legal em relação aos cristãos também variou, e em algumas circunstâncias, eles eram vistos como uma comunidade suspeita devido à sua recusa em adorar os deuses romanos e ao seu exclusivismo religioso. O imperador Adriano, por outro lado, adotou uma política mais moderada, e há evidências de que ele recusou denúncias anônimas contra os cristãos. No entanto, isso não impediu episódios de perseguição localizada, como o martírio do bispo Policarpo em Esmirna, por volta do ano 155 d.C. Além da política imperial, os cristãos também enfrentaram desafios devido às tensões locais e rivalidades culturais. Em certas regiões do império, as comunidades cristãs eram vistas com desconfiança, pois sua rejeição das práticas religiosas tradicionais romanas podia ser interpretada como uma ameaça à coesão social. O século II também viu o início de uma reflexão teológica mais aprofundada e uma resposta intelectual às acusações feitas contra os cristãos. Apologistas cristãos, como Justino Mártir e Taciano, começaram a articular defesas intelectuais da fé, destacando a racionalidade do cristianismo e refutando as acusações de imoralidade e ateísmo. A cidade de Roma, como centro político e cultural do Império, desempenhou um papel crucial nesse contexto. A diversidade cultural e religiosa de Roma contribuiu para a complexidade das relações entre os cristãos e as autoridades imperiais. A casa de culto cristã conhecida como a Igreja Domiciliar na Casa Santa e Profana é um exemplo arqueológico da presença cristã em Roma durante esse período. Em resumo, o século II do cristianismo foi um período de navegação cuidadosa entre a percepção dos cristãos como uma comunidade distinta e a complexidade das relações com o Império Romano. Tolerância e perseguição coexistiram, moldando a identidade cristã e preparando o terreno para os desafios futuros que a fé enfrentaria nos séculos subsequentes. O século II do cristianismo marcou uma fase crucial no desenvolvimento de aspectos doutrinários da fé, à medida que as comunidades cristãs enfrentavam desafios teológicos e respondiam a críticas externas. Nesse contexto, emergiu uma teologia mais elaborada, influenciada pela diversidade cultural e pelas pressões externas que exigiam uma articulação mais clara dos fundamentos da fé cristã. Justino Mártir, um dos pensadores cristãos proeminentes desse período, desempenhou um papel significativo na defesa intelectual da fé. Sua obra O Apologia é um exemplo destacado de um escrito apologético que visa explicar e justificar o cristianismo perante um público não cristão. Justino articulou argumentos filosóficos e racionais para demonstrar a veracidade e a racionalidade da fé cristã em um contexto cultural fortemente influenciado pela filosofia grega. A relação entre o cristianismo e o pensamento filosófico da época foi marcada pela tentativa de síntese entre a fé cristã e os elementos da filosofia platônica e aristotélica. Os apologistas cristãos, inspirados por filósofos como Filo de Alexandria, buscaram encontrar pontos de convergência entre a mensagem cristã e as correntes filosóficas predominantes, apresentando o cristianismo como a verdadeira filosofia. O século II também foi palco de debates teológicos internos entre as próprias comunidades cristãs. A heresia gnóstica, que apresentava uma visão dualista do mundo material e espiritual, desafiou as interpretações ortodoxas da fé.
Teólogos como Ireneu de Lyon responderam a essas heresias, defendendo a importância da sucessão apostólica e a autoridade das Escrituras como fontes fundamentais da doutrina cristã. O desenvolvimento da cristologia, a reflexão sobre a natureza de Cristo, foi um ponto central nas discussões teológicas desse período. O pensamento de Justino Mártir, por exemplo, explorou a preexistência de Cristo e a ideia da Logos, palavra divina encarnada. Esse conceito influenciou consideravelmente as formulações cristológicas posteriores. A importância das Escrituras também foi enfatizada nesse período. A canonização do Novo Testamento, com a seleção e aceitação gradual dos Evangelhos e das Epístolas como autoritativos, consolidou as bases doutrinárias das comunidades cristãs. A necessidade de estabelecer uma autoridade textual sólida tornou-se mais evidente diante das interpretações heterodoxas e das divergências teológicas. O século II testemunhou a expansão geográfica do cristianismo para além das fronteiras do Império Romano. Comunidades cristãs floresceram em regiões como a Ásia Menor, o norte da África e o Oriente Médio, trazendo consigo diferentes contextos culturais que influenciaram a expressão local da fé. Além disso, a liturgia cristã começou a assumir uma forma mais definida, com a celebração regular da Eucaristia e o desenvolvimento de rituais e cerimônias. Essas práticas litúrgicas, juntamente com a formulação de credos como o símbolo de Nicéia, contribuíram para a coesão e identidade teológica das comunidades cristãs. Em resumo, o século II do cristianismo foi uma época de florescimento teológico, com o surgimento de escritos apologéticos que defendiam a fé, debates internos sobre questões teológicas fundamentais, e a consolidação gradual dos fundamentos doutrinários que moldariam a trajetória do cristianismo nos séculos seguintes. O século II do cristianismo foi marcado pela presença de figuras notáveis que desempenharam papéis cruciais na defesa, definição e expansão da fé cristã. Além de Justino Mártir, duas personalidades proeminentes desse período foram Ireneu de Lyon e Tertuliano, cujas contribuições tiveram impactos duradouros na teologia e na organização da comunidade cristã. Ireneu de Lyon, nascido no final do século II, destacou-se como um dos principais defensores da ortodoxia cristã contra as ameaças das heresias gnósticas. Sua obra contra as heresias é uma defesa abrangente da fé cristã e uma refutação das interpretações gnósticas que desafiavam a compreensão tradicional da doutrina cristã. Ireneu enfatizou a importância da sucessão apostólica como um critério para determinar a autenticidade da fé, argumentando que as comunidades cristãs deveriam manter a continuidade com os ensinamentos dos apóstolos. Tertuliano, um pensador cristão nascido em Cartago, no norte da África, foi uma figura multifacetada que contribuiu para diversos campos teológicos. Sua obra apologética defendeu o cristianismo contra acusações de imoralidade e ateísmo, enquanto suas reflexões sobre a Trindade e a teologia moral tiveram um impacto duradouro. Tertuliano também introduziu o termo Trindade, Trinitas, em sua obra Contra Praxeias, buscando articular a complexa relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Além desses líderes, o século II testemunhou a proliferação de escritos apologéticos que buscavam responder intelectualmente às críticas externas ao cristianismo. Autores como Atenágoras e Taciano produziram obras destinadas a apresentar a fé cristã como racional, moralmente superior e coerente com as verdades fundamentais. Geograficamente, as comunidades cristãs se expandiram para além das fronteiras do Império Romano, influenciando diferentes contextos culturais. Na Ásia Menor, por exemplo, as igrejas enfrentaram desafios específicos, incluindo interações com o gnosticismo e o judaísmo. Na África do Norte,
Cartago emergiu como um importante centro de pensamento cristão sob a influência de Tertuliano. Socialmente, as comunidades cristãs começaram a desenvolver uma hierarquia eclesiástica mais estruturada, com bispos exercendo autoridade sobre as igrejas locais. Essa organização mais formalizada contribuiu para a coesão interna das comunidades e para a gestão de questões teológicas e disciplinares. O século II também viu a crescente importância da liturgia cristã e a formalização de rituais como a Eucaristia. A prática regular desses rituais contribuiu para a coesão e identidade das comunidades cristãs, enquanto os credos, como o símbolo de Nicéia, começaram a ser formulados para articular de maneira concisa as crenças fundamentais. Em resumo, o século II do cristianismo foi um período dinâmico e desafiador, onde líderes notáveis como Ireneu de Lyon e Tertuliano desempenharam papéis cruciais na definição e defesa da fé cristã. Suas contribuições ajudaram a consolidar a identidade cristã em um contexto de diversidade teológica e cultural, preparando o terreno para os desenvolvimentos teológicos e organizacionais que caracterizariam os séculos subsequentes. O século II foi um período crucial para a consolidação e definição da identidade cristã, marcado por eventos e desenvolvimentos que moldariam o futuro da fé. O legado desse período é multifacetado e abrange desde a formação do cânone do Novo Testamento até a ênfase crescente na estruturação da hierarquia eclesiástica. Uma das realizações mais significativas do século II foi o início do processo de formação do cânone do Novo Testamento. Durante este período, diversos escritos foram reconhecidos como autoritativos e inspirados, contribuindo para a fundação dos textos sagrados do cristianismo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João começaram a ser amplamente aceitos, assim como as epístolas de Paulo e outros escritos apostólicos. Esse processo de seleção e reconhecimento dos textos canônicos foi fundamental para estabelecer uma base doutrinária comum entre as diversas comunidades cristãs. No âmbito teológico, o século II foi marcado por debates e controvérsias, especialmente em resposta às heresias emergentes. A figura de Ireneu de Lyon destacou-se não apenas por sua defesa contra as heresias gnósticas, mas também por suas contribuições para a compreensão da sucessão apostólica como uma garantia da autenticidade da fé. Esses debates contribuíram para a formulação de doutrinas fundamentais, delineando as fronteiras entre a ortodoxia e as interpretações heterodoxas. A estruturação da hierarquia eclesiástica ganhou destaque nesse período. A organização das comunidades cristãs tornou-se mais formalizada, com a figura do bispo assumindo um papel central. O bispo exercia autoridade sobre a igreja local e, em muitos casos, era considerado o guardião da tradição apostólica. Essa estrutura hierárquica contribuiu para a coesão interna das comunidades e para a resolução de disputas teológicas e disciplinares. Geograficamente, as comunidades cristãs continuaram a se expandir para além das fronteiras do Império Romano. Regiões como a Ásia Menor, o norte da África e o Oriente Médio testemunharam o florescimento do cristianismo, cada uma trazendo suas próprias influências culturais e desafios específicos. Cartago, na África do Norte, sob a influência de Tertuliano, destacou-se como um importante centro cristão e intelectual. O século II também viu o aprimoramento da liturgia cristã e o desenvolvimento de rituais mais formalizados. A celebração da Eucaristia tornou-se uma prática regular, contribuindo para a coesão e identidade das comunidades cristãs. Além disso, a formulação de credos, como o símbolo de Nicéia, ajudou a expressar de maneira concisa as crenças fundamentais compartilhadas pelos cristãos. O legado do século II estabeleceu as bases para a continuidade e expansão do cristianismo nos séculos subsequentes.
O processo de formação do cânone do Novo Testamento e a organização hierárquica das igrejas desempenharam papéis fundamentais na preservação da ortodoxia e na coesão da comunidade cristã, proporcionando uma estrutura duradoura para o desenvolvimento teológico e institucional do cristianismo ao longo dos séculos. O século II do cristianismo foi palco de intensas controvérsias teológicas que moldaram profundamente a fé e a identidade cristãs. Entre as disputas mais significativas destacou-se o gnosticismo, uma corrente de pensamento que desafiou as visões ortodoxas sobre a criação, a divindade de Cristo e o caminho da salvação. O gnosticismo, uma palavra derivada do termo grego gnosis que significa conhecimento, apresentava uma visão dualista do cosmos. Defendia a ideia de que o mundo material era inerentemente mau, enquanto o mundo espiritual era bom. Essa dualidade entre o material e o espiritual levava a concepções particulares sobre a criação, questionando a noção de um Deus criador benevolente. Para os gnósticos, a salvação envolvia o conhecimento esotérico, gnosis, que proporcionava a libertação da prisão do corpo físico e permitia a ascensão espiritual. Essa visão contrastava fortemente com a ênfase cristã ortodoxa na encarnação, ressurreição e na importância do corpo físico na redenção. Outra área de controvérsia estava relacionada à divindade de Cristo. Enquanto as comunidades cristãs ortodoxas afirmavam a plena divindade e humanidade de Jesus Cristo, os gnósticos apresentavam interpretações divergentes. Algumas correntes gnósticas viam Jesus como um ser espiritual superior que tinha conhecimento especial, mas não necessariamente como o Filho encarnado de Deus. Essas controvérsias teológicas não ficaram restritas a debates acadêmicos, mas penetraram nas comunidades cristãs, gerando divisões e conflitos internos. Líderes como Ireneu de Lyon, um defensor ardente da ortodoxia, responderam vigorosamente ao gnosticismo. Em sua obra Contra as Heresia, Ireneu defendeu a importância da tradição apostólica e da sucessão ininterrupta como fundamentos da verdadeira fé cristã. Os debates sobre a natureza da divindade de Cristo também levaram à formulação de credos e declarações de fé que buscavam afirmar a ortodoxia. Embora o credo dos apóstolos tenha raízes mais antigas, a época do século II viu uma ênfase crescente na necessidade de esclarecer e codificar as crenças fundamentais. Esses esforços para estabelecer a ortodoxia foram fundamentais para a preservação da identidade cristã. Além de Ireneu, outros líderes, como Tertuliano, também desempenharam papéis significativos na defesa da fé ortodoxa e na resposta a diversas heresias. Geograficamente, as controvérsias teológicas ocorreram em todo o Império Romano e além. Comunidades cristãs na Ásia Menor, Egito, norte da África e Roma enfrentaram desafios específicos associados às correntes gnósticas e outras heresias locais. O século II, portanto, não foi apenas um período de crescimento e expansão do cristianismo, mas também uma época de fervoroso debate teológico e esforços para consolidar a ortodoxia. As disputas desse período contribuíram para a formação da identidade cristã e lançaram as bases para o enfrentamento de desafios teológicos nos séculos subsequentes. O século II do cristianismo foi uma época de complexidade ética, marcada por um equilíbrio entre a prática de virtudes e os desafios éticos que surgiram dentro das comunidades cristãs. Embora muitas dessas comunidades se esforçassem para viver de acordo com os princípios éticos do cristianismo, houve casos de corrupção, especialmente em ambientes urbanos onde a busca por poder e influência podia desviar os valores fundamentais da fé. Em muitas comunidades cristãs, a prática de virtudes como a caridade, a comunhão e a busca pela justiça social eram fundamentais.
A ênfase na partilha de recursos, apoio aos necessitados e a construção de uma comunidade baseada na fraternidade e amor cristão era evidente. Essas virtudes eram promovidas tanto pelos líderes religiosos quanto pelos membros comuns das comunidades cristãs. No entanto, a presença de desafios éticos também se fez sentir. Nos centros urbanos, onde as comunidades cristãs muitas vezes coexistiam com uma sociedade diversificada, a tentação pelo poder e influência podia levar a práticas corruptas. A corrupção moral e ética, alimentada por uma busca desenfreada por status social, era uma preocupação para os líderes e membros das comunidades cristãs. Alguns casos de corrupção estavam relacionados à influência do contexto cultural e social. Por exemplo, em grandes centros urbanos como Roma, onde as comunidades cristãs eram numerosas, as pressões sociais e a competição por recursos podiam desafiar os princípios éticos. A urbanização e a diversidade de práticas culturais e religiosas também contribuíam para dilemas éticos, à medida que os cristãos tentavam manter sua identidade em meio a uma variedade de influências externas. Os escritos de alguns líderes cristãos, como os apologistas, podem fornecer insights sobre os desafios éticos enfrentados pela comunidade. Tertuliano, por exemplo, abordou questões éticas em suas obras, questionando práticas questionáveis dentro das comunidades cristãs e destacando a importância da integridade moral. A corrupção não era exclusiva das comunidades cristãs, pois também estava presente em diversos setores da sociedade romana. No entanto, para os cristãos, a corrupção representava uma contradição direta aos ensinamentos éticos fundamentais do cristianismo, e as comunidades muitas vezes buscavam maneiras de lidar com esses desafios internamente. Apesar dos casos de corrupção, o século II testemunhou um esforço contínuo das comunidades cristãs para promover a virtude e manter padrões éticos elevados. A tensão entre as práticas virtuosas e os desafios éticos reflete a dinâmica complexa do ambiente cultural e social em que as comunidades cristãs estavam inseridas durante esse período crucial de desenvolvimento do cristianismo. O século II foi um período de desafios e testes para os cristãos, marcado por períodos intermitentes de perseguições que colocaram à prova a resiliência e a fé da comunidade cristã. A disseminação do cristianismo gerou tensões com as autoridades romanas e as crenças estabelecidas, levando a episódios de hostilidade e violência contra os seguidores dessa nova fé. As perseguições aos cristãos durante o século II foram desencadeadas por vários motivos, incluindo a recusa dos cristãos em prestar culto ao imperador, considerado um ato de lealdade à divindade imperial. Além disso, a exclusividade da fé cristã e sua recusa em aceitar outras divindades muitas vezes desafiavam a harmonia religiosa do mundo romano. Um dos episódios mais notáveis de perseguição ocorreu sob o imperador Trajano, 98-117 d.C., quando uma correspondência entre o governador Plínio, o Jovem, e Trajano revelou a abordagem oficial para lidar com os cristãos. Plínio consultou o imperador sobre como tratar aqueles que eram cristãos, e Trajano respondeu que eles deveriam ser punidos, mas não se devia procurá-los ativamente. Esse tipo de abordagem ambígua contribuiu para a instabilidade e incerteza para os cristãos durante o período. Outro imperador notório pela perseguição aos cristãos foi Marco Aurélio, 161-180 d.C., que, embora geralmente lembrado como um imperador filósofo, tomou medidas contra os cristãos durante seu reinado. Suas políticas refletiam uma visão mais ampla de restauração dos valores tradicionais romanos, e os cristãos muitas vezes eram vistos como uma ameaça a essa restauração. O martírio, ou a disposição para enfrentar a morte em nome da fé, tornou-se uma realidade frequente para muitos cristãos durante esse período.
Exemplos notáveis incluem Policarpo, bispo de Esmirna, que foi martirizado no início do século II. Seu martírio é relatado em uma carta conhecida como a Epístola de Policarpo aos Filipenses, que fornece uma visão comovente de sua disposição para enfrentar a morte com coragem. A prática de celebrar o martírio e considerar os mártires como heróis da fé tornou-se uma parte integral da tradição cristã do século II. A coesão da comunidade cristã muitas vezes se fortalecia diante da adversidade, e os mártires eram reverenciados como testemunhas valentes da verdade cristã. Essa veneração dos mártires contribuiu para a formação de narrativas hagiográficas e hinos que enalteceram o sacrifício supremo em nome da fé. A geografia desempenhou um papel significativo nas perseguições, com variações nas atitudes em diferentes regiões do Império Romano. Enquanto algumas áreas, como Roma, eram mais propensas à hostilidade contra os cristãos, outras regiões podiam oferecer um ambiente mais tolerante. Socialmente, as perseguições muitas vezes atingiam tanto membros da elite quanto pessoas comuns, unificando a comunidade cristã em sua experiência compartilhada de sofrimento. A perseguição não era uniforme, e a intensidade variava conforme o governo e as circunstâncias locais. O século II, portanto, foi um período em que as perseguições e o martírio se entrelaçaram com o desenvolvimento da identidade cristã. Esses desafios fortaleceram a coesão da comunidade cristã, solidificando uma narrativa de resistência e fidelidade em meio à adversidade. O martírio, longe de enfraquecer o cristianismo, tornou-se uma força unificadora que moldou a experiência religiosa e a memória coletiva dos cristãos durante esse crucial período de sua história. O século II do cristianismo foi palco de eventos marcantes que moldaram profundamente a trajetória da fé cristã e sua presença no cenário mundial. Entre esses eventos, o martírio de Inácio de Antioquia, a expansão do cristianismo para regiões distantes, como a Gália e o Egito, e a realização dos primeiros concílios, incluindo o de Éfeso no ano 431 d.C., destacam-se como momentos cruciais. O martírio de Inácio de Antioquia foi um dos episódios mais comoventes e simbólicos desse período. Inácio, bispo de Antioquia, enfrentou a perseguição romana e foi condenado à morte por feras selvagens em Roma por volta do ano 107 d.C. Seus escritos, cartas enviadas a várias comunidades cristãs durante sua viagem para o martírio, oferecem uma visão íntima de sua fé inabalável e sua disposição para enfrentar o sacrifício supremo. A expansão do cristianismo para regiões além do Oriente Próximo foi um fenômeno marcante no século II. A Gália, atual França, tornou-se um centro importante de atividade cristã, com comunidades se formando em lugares como Lyon e Vienne. A martirização de cristãos nessas regiões, como testemunhado pelos relatos do martírio dos mártires de Lyon e Vienne em 177 d.C., ressalta a disseminação e a aceitação do cristianismo em contextos culturais diversos. O Egito também desempenhou um papel crucial na expansão cristã durante este século. Alexandria, uma das cidades mais influentes do mundo antigo, tornou-se um centro de aprendizado teológico e espiritual. Figuras como Clemente de Alexandria e Orígenes contribuíram significativamente para a reflexão teológica e filosófica cristã na região. Além disso, o surgimento de comunidades monásticas, como os soterapeutas no Egito, evidenciou a diversidade de expressões cristãs na época. A celebração de concílios, como o de Éfeso em 431 d.C., foi um desenvolvimento crucial para a definição e articulação da teologia cristã. O Concílio de Éfeso abordou questões cristológicas, especialmente a relação entre as naturezas humana e divina de Cristo.
A formulação da doutrina da Theotokos, ou Mãe de Deus, neste concílio influenciou profundamente a teologia cristã e estabeleceu a base para o entendimento da natureza de Cristo. Geograficamente, a expansão do cristianismo nesse período é evidenciada por comunidades cristãs em todo o Império Romano e além. Desde os centros urbanos como Roma e Antioquia até as periferias mais distantes, o cristianismo estava se consolidando como uma força espiritual e cultural significativa. Socialmente, a presença cristã começou a abranger diferentes estratos da sociedade. A fé cristã atraía tanto intelectuais como filósofos e líderes religiosos quanto pessoas comuns em busca de significado espiritual. O século II, portanto, foi um período dinâmico e transformador para o cristianismo. Os eventos marcantes desse período não apenas influenciaram o desenvolvimento teológico e geográfico da fé, mas também consolidaram sua presença em meio às complexidades sociais, culturais e políticas do mundo antigo. Esses eventos semearam as bases para os séculos subsequentes, moldando o cristianismo em uma tradição global e duradoura. O século II do cristianismo, embora rico em desenvolvimentos teológicos e expansão geográfica, também abriga aspectos menos conhecidos que permanecem envoltos em sombras históricas. Entre esses elementos menos evidentes, encontramos a fragmentação de algumas comunidades cristãs e divergências teológicas que, embora menos proeminentes, desempenharam um papel significativo no contexto da época. A fragmentação de comunidades cristãs durante o século II pode ser observada em divergências doutrinárias e práticas. Um exemplo notável é o movimento conhecido como gnosticismo, uma corrente teológica que enfatizava a obtenção de conhecimento espiritual como caminho para a salvação. Essa abordagem diferia das correntes ortodoxas que centravam a salvação na fé em Jesus Cristo. Os textos gnósticos, como os encontrados em Nag Hammadi, evidenciam a existência de comunidades que seguiam interpretações distintas do cristianismo, embora muitas dessas correntes tenham sido consideradas heréticas pelas correntes dominantes. Além disso, divergências teológicas menos conhecidas surgiram em meio às discussões sobre a natureza de Cristo, a ressurreição e outros aspectos fundamentais da fé cristã. Grupos como os adopcionistas, que sustentavam que Jesus foi adotado como Filho de Deus em algum momento de sua vida, representavam uma perspectiva teológica minoritária. Essas nuances teológicas desencadearam debates e controvérsias, resultando em diferentes tradições e compreensões dentro do cristianismo primitivo. As divergências teológicas também se manifestaram em torno de questões práticas, como a disciplina eclesiástica e as práticas litúrgicas. As diferenças na observância de rituais e na administração de sacramentos eram temas de discussão entre diversas comunidades cristãs. Além disso, a questão do cânone das Escrituras também foi um ponto de contenda. Diferentes comunidades tinham diferentes coleções de textos sagrados que consideravam autoritativos. A formação do cânone bíblico passou por um processo gradual e complexo, e as divergências sobre quais escritos deveriam ser aceitos como Sagrada Escritura refletem as complexidades da época. As nuances sociais desse período também desempenharam um papel nas divergências menos conhecidas. A presença de grupos cristãos em diferentes contextos sociais e culturais levou a abordagens variadas na expressão da fé. As comunidades urbanas, por exemplo, podiam ter práticas distintas em comparação com as comunidades rurais, e as diferenças regionais contribuíam para a diversidade teológica e litúrgica. Embora essas divergências muitas vezes permaneçam à sombra da história oficial do cristianismo do século II, são aspectos essenciais para compreender a complexidade e a pluralidade da fé cristã nesse período.
O estudo desses segredos obscuros não apenas lança luz sobre as riquezas teológicas e sociais da época, mas também destaca a dinâmica e evolução contínua do cristianismo primitivo. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!